Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau. E assim seja feito a vontade do nosso Papai Yauxa, ruminar maravilhoso, né? Que a gente vai responder agora, a qual ministração do nosso Papai Micael, dia 22/2 de 2023, na quarta-feira. Sabemos que o ruminar, né, é a importância do nosso crescimento nesses 1260 dias nessa terra. É o crescimento, né, da igreja, a qual precisamos ser alimentados. Lembrando que, né, esse período é o período onde que está sendo analisados, né, os nossos corações, como que nós estamos realmente buscando a Yau, se nós estamos sendo atentos ou não, bebendo a água, né, a água a qual fala em Isaías 55, né, aquele que tem sede, vinde a água, né, e vivereis, né, vivereis. Então, mostrando, esses que estão bebendo dessa água atentamente, é aqueles que vão escapar, né, da tribulação que há de vir sobre essa terra. Sabendo que Filadélfia, ela vai ser o quê? Ela vai ser tirada. Ela vai ser tirada por quê? Porque ela não foi como, né, aqueles ali no deserto, que foram o quê? Que foram rebeldes, que foram o quê? Que foram ali infiéis. Lembrando que esse exército está sendo preparado, um grupo que são fiéis a Yau, né? Aqueles que buscam a Yau, temem a Yau. Então vamos para a resposta do nosso desafio, né, amados irmãos? Vamos para a pergunta 1. Salmos 1:3 fala assim: ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá fruto na estação certa, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Segundo esta passagem, qual é a estação certa? É maravilhoso a gente entender que a estação certa é qual? É o verão. Sabendo sim também, né, como a formiga que está em Provérbios, né, capítulo 6, ali no 6 fala: anda preguiçoso. Olha a formiga, observa o seu proceder, tá vendo? Observa-o, é o link com Isaías 55, observa-o, né? E com ali, quando fala para o mensageiro de Sardes, em Apocalipse 3:3, que fala: observa-o e converta. Por isso que fala: anda preguiçoso. Olha a formiga, observa o seu proceder e torna-se sábio, sem ter chefe, nem guia, nem dirigente. No verão, ó, tá vendo? No verão acumula os grãos, né? No verão. Então, mostrando, né, que está sendo acumulado esses grãos do que? No verão. Aí, quando a gente pega também o link, né, irmãos, com a passagem de quê? De Provérbios, né? Provérbios 30, versículo 25, que fala: as formigas, né, tem pouca força. Lembrando, né, de Apocalipse ali 3, da partir do 7, que fala para o anjo, né, da igreja em Filadélfia, né, que tem pouca força. Fala, né, a formiga tem pouca força, que no verão assegura o alimento, né, que no verão assegura o alimento. Então a gente vê os links, né, as conexões do verão. E a gente lembra, amados irmãos, que é muito maravilhoso, né? Papai, cada dia que passa, trazendo o esclarecimento, né, para toda a Filadélfia. Lembrando que a geração, né, ela começou a ser, né, contada em 1948, né? Mas ainda não era, né? Não, ainda não era o verão. Ainda não era o verão. Por quê? Porque o verão, né, ela só se começou a contar, conforme a gente viu aqui, que foi juntado o alimento, né, aquela formiga que tem pouca força. Então só foi começado mesmo no verão, da partir do nascimento do filho varão, né? O nascimento do filho varão, que foi dia quanto? Dia 8 de abril de 2023.
e 20. Então, isso é maravilhoso, a gente compreender isso hoje, né, amados irmãos? Pergunta 2. Lucas 2, 42 ao 47. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa da Páscoa, em Alxalã. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os interrogá-los. E todos os que ouviram ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Conforme essas passagens, quem eram os sábios da época do papai Alcha, explique. Os sábios, né, na época ali do papai Alcha, era quem? Eram os sacerdotes, né? Eram os sacerdotes. Por que eram os sacerdotes? Porque eram os sacerdotes, eles que ensinavam, né, o povo. Mas lembrando, né, que eles ficaram admirados. Por que eles ficaram admirados ali com o papai Alcha ali, né? Lembrando, a criança ali, ela explicava, né, ela esclarecia para eles daquilo que eles também tinham dúvida na escritura, então mostrando. Por isso que eles ficaram maravilhados diante de o quê? De tamanho conhecimento também que saía da criança. Então, é por isso que a gente vê, né, irmãos, a palavra que vem direto de Al, lembrando daquele que é boca de Al. Pergunta 3. Apocalipse 12, 12, fala assim: por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que o habitais. Segundo essa passagem, quem são os moradores do céu? Quando está falando dos moradores do céu aqui, amados irmãos, não está falando de nós, porque, né, há 2000 anos que nós já estamos o quê? Habitando nessa terra, nós estamos morando nessa terra. Quando está falando de alegrai-vos, ó moradores, no caso aqui, né, habitantes do céu, está falando aqui da tribo de Benjamim, né, os benjaminitas, né, qual esses, né, estão morando lá. Por isso que fala: alegrai-vos, ó céus, e vós, os que habitai-vos, mostrando os que estão habitando lá. Lembrando que não é Filadélfia hoje, não somos nós, porque nós não estamos morando lá, né? Conforme eu falei, nós estamos há 2000 anos, né, habitando em tendas, né, habitando esses corpos nessa terra. Passagem para a pergunta 4, 5. Irmial 11, 19. Eu era como um cordeiro manso, que é levado a matadouro, e não sabia o que tramavam contra mim, dizendo: vamos, destruamos a árvore com o seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Para que não haja mais memória do seu nome. Pergunta 4. Conforme essa passagem, por que a árvore e seu fruto é referido como um? Explique. Eles são referidos como um, lembrando, né, que a alma e o espírito, né, ambos, eles estavam atuando, eles estavam juntos no mesmo corpo. Por isso que eles são referidos como um, né? Porque eles estavam no mesmo corpo. Pergunta 5. É correto afirmar que a árvore e seu fruto têm o mesmo nome? Justifique. Sim, claro. Por isso que quando a gente vê em Êxodo, né? Êxodo ali, quando está falando de Êxodo 23, 20, fala, né? Que eis que enviarei o anjo diante de ti, né? Respeite a tua presença, né? E não seja rebelde. Aí fala, né? Porque sobre ele está o meu nome. Porque sobre ele está o meu nome. Então, quando a gente entende que sobre ele está o nome, então lembrando, né, é a pergunta 5, quando fala: é correto afirmar que a árvore e o seu fruto tem o mesmo nome? Sim, porque ele carrega o nome de Yahvé, né? Por isso que fala ali em Êxodo 23, 20. Pergunta 6. Quem é a face esquerda e quem é a face direita de Yahvé? Aí a gente lembra de que a face esquerda é a face direita. A gente vê Micael e Alcha. Micael a face esquerda
Micael é a face esquerda e Ialcha é a face direita. Então, lembrando, né, se juntando as duas faces, se torna Ial visível. Foi uma explicação muito maravilhosa, né, que o papai ali também trouxe para a gente, né, que é as duas faces, a face esquerda e a face direita. Micael e Ialcha, juntando as duas faces, se torna Ial visível. Então é muito maravilhoso os irmãos compreender esse ponto também. Pergunta 7. Apocalipse 5, 6. Com efeito, entre o trono com os 4 seres vivos e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Ial, enviados, tá vendo? Enviados por toda a terra. Tá vendo que ele é enviado por toda a terra? Quem são esses 7 olhos? Explique. Aqui é o cordeiro, né? Enviado como espírito, né? É o cordeiro enviado como espírito, né? Para o quê? Para observar, né? Para observar, no caso, a era de cada igreja, né? Observar a era de cada igreja. Por quê? Porque ele vai o quê? Ele vai galardoar no tribunal, né? No tribunal de Auschwitz, né? Do tribunal do Machia, não conforme ele ouviu, mas o conforme ele viu. Então, por isso que o que? Ele está trabalhando, né, com seu exército desde as eras, desde a primeira até a última era, mostrando, trabalhando para ver, sendo testemunho ocular de tudo que elas têm feito. Né, irmãos? Gratidão, papai Auschwitz. Pergunta 8. Qual o número dos vencedores de Filadélfia? Isso é maravilhoso, né, amados irmãos? A gente entender, né, essa passagem, né? Qual os números dos vencedores de Filadélfia? Pergunta 8. Hoje nós temos os esclarecimentos, né? Que o número dos vencedores de Filadélfia será o total de 100. Lembrando das romãs ali, né? De Jeremias, né? Irmial 52, né? Que sobre uma coluna tinha o quê? Tinha 96, mais 4 pendurados, total de 100. Então, mostrando, né? Essas 96 que a gente vê, são as 96 romãs que elas desceram, né? A gente viu que desceu até que são aqueles que nenhum se perderam, nenhum vão se perder. E a gente vê que totaliza o total de 100, que a gente vê sobre uma coluna ali, tinha total de 100 romãs, de Hermial ali, né, 52. E a gente vê que do total de 100, a gente vê duas, ali eles vão o quê? Eles vão ser ressuscitados, né, receber um corpo glorificados, que são do quem? Que são Daniel e Ezequiel. E sendo que as outras duas, para completar 100, são que virão, no caso, na tribulação, fazer, no caso, né, a obra delas, que são Raial e Marcha, que irão completar essas 100 romãs. Então, isso é maravilhoso, nós compreendermos, né, a quantidade, né, dos vencedores de Filadélfia. Os totais, né, são um total de 100. Então, 96 mais as 4, que fecha o total de 100. Mas os vencedores de Filadélfia são um total de 96, né, amados irmãos? Completando com aquelas 4. Isso é bom os irmãos compreender esse ponto, tá bom? E lembrando que aquelas duas lá atrás, né, conforme Daniel, que a gente já leu, eles vão o quê? Eles vão receber, né, um corpo, né, glorificado, eles vão levantar do pó empoeirento, ali lembrando de Ezequiel e Daniel, e sendo as outras duas, aquelas se completam aqui na frente, o total de 100, né, que são as duas testemunhas, né, que vão vir. E a gente vai ver isso logo na passagem da pergunta 9, por isso que fala aqui, ó, em Lucas 15, 4, 6, fala, qual de vós tendo 100 ovelhas, tá vendo? 100 ovelhas, que é o total de 100. Qual de vós tendo 100 ovelhas e perde uma, não abandona as 99
no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la, e enchendo-a alegre e achando-a alegre, a coloca sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Conforme a ministração, quem representa a ovelha que está longe do grupo das outras? Aí a gente lembra, né, do ministério das duas testemunhas, né, a qual não está junto, né, das outras, mostrando, né, a condição dessas ovelhas ali, que elas estão perdidas, porque elas vão vir no tempo separado, né? Elas vão vir fazer a missão delas e logo em seguida elas vão voltar sobre os ombros, né? É a alegria da casa, é a conexão, né, com o texto de Apocalipse capítulo 11 ali, 11, 12, que fala, né, que depois que elas ali morrem, elas, o que? A voz do céu fala, sobe para cá, mostrando, né? Elas retornando, fazendo parte do grupo da 100. Então, isso é maravilhoso, amados irmãos. Isso é uma compreensão, um entendimento de compreensão para aqueles esclarecidos. Por isso que Daniel 12 fala, né? Os esclarecidos compreenderão, né, os segredos, né, as coisas a qual Yahweh quer nos dar, a qual está dando para a tua família, para os teus filhinhos. Gratidão, papai, que seja um ruminar de esclarecimento para cada uma das pedrinhas, que os irmãos possam crescer mais e mais em graça, estatura e em conhecimento, diante de Aldo, diante dos homens. E assim seja feito, a vontade do papai Alcha, na vida de cada pedrinha preciosa. Assim seja, amados irmãos, que Al possa conceder a vitória dia mais e mais na nossa caminhada no deserto de 1260 dias, aprendendo mais da palavra, a qual Yahweh tem enviado o seu anjo, né, para falar para a igreja. E nós, como filhos, né, aqueles que alimentam, somos obedientes, né, e não deixamos momento algum de meditar na palavra dia e noite, né? Então assim seja feito a vontade do papai Alcha. Assim seja, amados irmãos. Oh Yalcha, oh Yal, oh Yalcha, oh Yal, oh Yalcha, oh Yal, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do papai Yalcha. A paz de Yalcha, meus irmãos, gratidão por mais um dia, você está podendo fazer o gabarito do desafio do dia 26/2/2023, domingo. A gente vê que a palavra está sendo revelada para nós, né, grandiosamente, e a necessidade de fazer os desafios para poder o que? Afiar as espadas, porque sabemos que nossa batalha celestial o que? É na palavra, né? Gratidão papai que nos deu essa estratégia para poder começar a treinar, né? Gratidão. Ó, pergunta número 1. Salmos diz assim, ó, Salmos 1, versículo 2 e 3. Antes tem o seu prazer na palavra de Yahweh, e é na palavra que medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto de correntes de água, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. 1. Em qual estação a árvore dará o seu fruto? É no verão, meus irmãos. É no verão que a estação dará que a árvore vai dar seu fruto. É no verão. Gratidão. 2. Conforme Lucas 21, algo virá para ameaçar o mundo habitado, pois está escrito que os poderes do céu serão abalados. Diante disso, que poderes que são esses que serão abalados? É aquela corja, Satanás, de Lúcifer. Lúcifer e seus anjos, seus querubins, serão lançados por terra. É esses que são os poderes, porque a palavra fala que eles o que? Querubins são potestades, príncipes. Eles serão o que? Abalados, serão jogados por terra pelo exército de Micael e seus anjos. Que assim seja feita a vontade do papai Alcha. Lucas 21:29. Quando a figueira e todas as árvores brotam, sabeis que o verão está próximo. Conforme essa passagem, responda: quem é a figueira? A figueira é Israel, a nação de Israel. E quem é as árvores? As árvores são os outros países.
Os países são relatados nessa passagem, na palavra, como árvores, né? Cada país ali tem uma representação de uma árvore. Inclusive o Brasil é o que? É o pau-brasil, né? Você vê que o Canadá tem a bandeira ali de uma folha de uma árvore. Os Estados Unidos também tem uma representação de uma árvore. E por aí vai, né? Então, a figueira é Israel e as árvores são os países. Porque os países estavam o quê? Os países, eles estavam abalados pela guerra, né? Eles estavam caídos, estavam em ruínas. Então, eles voltaram a florescer. Pergunta 4. Quem é o fruto da figueira? O fruto da figueira é Yalcha Micaial, o fruto da figueira. Provérbios 6:6. Anda, preguiçoso, olha a formiga, observa o seu proceder e torna-te sábio. Quem é a representação da formiga? Quem é a representação da formiga? A representação da formiga aqui é Yalcha Micaial. Yalcha Micaial é a representação da formiga, né? Pergunta 6. Em Provérbios 30:25 fala que as formigas são criaturas de pouca força. Pouca força, fazendo link com Filadélfia. Entretanto, consegue armazenar todo o alimento que necessita no verão. Tá armazenando no verão. Sendo assim, quem é a representação das formigas? É a representação de Filadélfia. Os vencedores de Filadélfia. As formigas que estão o quê? Estão armazenando o alimento agora no verão. Para quando vir o quê? Quando vir a seca, ter o alimento. E estamos armazenando o alimento para os nossos irmãos de Laodiceia. Pergunta 7. Em seguida contou-lhe uma parábola. Vede a figueira, quando brota, sabeis que o verão está próximo. Conforme essa passagem, quando começa o verão começa, meus irmãos, no nascimento do filho varão, no ministério, começo de Filadélfia. Ali começa o verão, começa o momento que a gente começa a juntar o alimento no celeiro. É uma representação de José. José sabia que viria um tempo de escassez e começou a juntar o alimento ali no celeiro. Então é a mesma representação de nós hoje, né? O verão é a representação ali do momento que estamos juntando o alimento, como as formigas, né? Gratidão por fazer parte desse exército de formigas, meus irmãos. Que eu abençoe a vida de cada um no nome de Yahshua Mashiach. Que ele possa dar sabedoria e entendimento, né, aos irmãos e principalmente o temor, né, porque a palavra fala que no temor tá a inspiração de Yahweh. Gratidão, papai, meus irmãos, a paz de Yahshua. Yahshua, Yahweh, Yahshua, Yahweh, Yahshua, Yahweh, porque tu é o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do nosso papai Yahshua. Amados irmãos, mais um desafio. Este é um gabarito do áudio de quarta-feira, dia 1/3/2023. Vamos aqui à primeira pergunta. E lembrando os irmãos que todos nós estamos sendo preparados para aquele grande dia. É um dia de batalha, né? E nós sabemos e relembro que a nossa batalha é no que? Na argumentação, né? Então vamos aqui para a primeira pergunta, que inicia com o texto de Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Yahweh invisível, o primogênito de toda criatura. Colossenses 1,15. Segundo essa passagem, quem é a imagem de Yahweh invisível? A alma ou espírito? Hoje a gente compreende claramente, né? Que é o Espírito, Yalcha Micaial. Ele é a imagem de Yahweh invisível, né? Fazendo link com Efésios 1:20, que ele está acima de qualquer principado. Percebe? Por que ele é acima? Porque ele é aquele que criou todas as coisas. Porque agora a gente tem a compreensão, porque eu faço aqui o link com o estudo de quarta e com o estudo de domingo, de ontem, mostrando a condição de quem é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o dono de tudo, né? Muito maravilhoso. 2. Quem são os santos? Os santos são 144 mil. Quero lembrar também aqueles ali que está descrito no livro do profeta Yahshua, Isaías, capítulo 4, que fala ali que são o resto e o remanescente, né? Esses são os santos do Altíssimo. Então, santos são 144 mil.
3. Shaul Paulo diz em Colossenses 1:29: Para isso me esforço e luto, sustentado pela poderosa energia que opera em mim. Explique, o que é essa energia que sustenta Shaul Paulo? É o Espírito que está dentro dele, né? Estava dentro dele. Porque é o Espírito que é a energia de Yah. Grato a Yah, grato a Yah. Passagem para a pergunta 4. Apocalipse 3:17. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me, e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro purificado no fogo para que enriqueças. O que quer dizer ouro purificado no fogo? E qual é a riqueza que eles vão precisar? Bom, eles vão ser purificados no fogo da tribulação, né? Por quê? Porque essa é a riqueza que vai trazer com que eles tenham a lembrança de quem estava no meio deles. Então coloca aqui esse adendo apontando para aquele que está guardando alimento, o conhecimento, conforme nosso amado irmão Shaul Paulo explicou, né? O conhecimento é a riqueza, ou seja, o fogo da tribulação purifica eles através ali da riqueza, que essa é a verdadeira riqueza, porque fala ali que eles estão pobre, né, cego e nu, apontando que eles de fato eles são pobres. Por quê? Porque não tem a riqueza do conhecimento, do espírito de Yah. Então, eles vão ser purificados no fogo, né? E é essa riqueza que eles vão precisar, a riqueza do conhecimento de Yah. Passagem para a pergunta 5. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Aí pergunta 5. O que quer dizer enquanto o herdeiro é menor? Na condição dos dias de hoje, cite o link na antiga aliança. Vamos lá. O filho varão é o menor, né? Lembrando quando o papai Alcha coloca uma criança do lado dele, apontando para aquele que é uma criança, né? Então, o filho varão é o menor. Então, quando está dizendo o menor, está querendo dizer aquele que vem nesta era, ele estava debaixo do jugo babilônio. Mas quando ele é despertado, ele entende a palavra de Yah, entende quem ele é. E ele é o dono de tudo, ou seja, o filho varão. E é a representação de quê? De Samiel, que lá atrás estava debaixo da administração de Eli, que é a representação de Satanás, Lúcifer. Ou seja, até o momento que ele é despertado, e é dito, Samiel, Samiel, desperta, desperta, fazendo link lá com aquela passagem do profeta Yahusha. Desperta, desperta, mune-te de força, ó braço de Yah, né? Então, ele despertou no dia 8/4/2020. Pergunta de número 6. Por que ele vem como Micael na sexta era e não como Yahusha? Porque ele vem como Micael na sexta era e não como Yahusha? Explique. Essa faz um link, inclusive, com o estudo de ontem também. Bom, ele nasce aqui como filho varão na sexta era, né? E a palavra nos mostra que em Eclesiastes 1:9 que tudo se repete. Mas se repetiu de onde? Se repetiu das regiões celestiais. Porque hoje a gente entende que Yahusha, o Espírito, que habitava a luz inacessível com seu pai, vendo a rebeldia dos irmãos, ele faz o quê? Ele desce a mando do seu pai e ali ele nasce como filho varão. Então faça esse adentro para crescer aí no entendimento que o irmão Shaul Paulo trouxe, e o papai trouxe ali o estudo maravilhoso, né? Está crescendo com o estudo do irmão. Ou seja, ele vem da luz inacessível e nasce nas regiões celestiais, como menor. E se repete aqui nos tempos de hoje também. Então, conforme o nosso amado irmão Shaul explicou, no sexto dia é criado o homem. E na sexta era vem o filho varão. Percebe? Isso é tremendo. No sexto dia é criado o homem. E na sexta era vem o filho varão, né? Então, por isso que ele vem como Micael.
Micael é a haste do candelabro, ele é o filho, ele é uma das matrizes da criação de Yah. 7. Quem é a mulher que sobe apoiada em seu amado? Esta mulher é Filadélfia, que se apoia na lua, conforme Apocalipse capítulo 12, ali no versículo 1 em diante. Percebe ali a mulher que tem a lua sobre seus pés, ou seja, ela está sobre a lua, né? A lua está sobre, debaixo, e ela está sobre, acima, ou seja, ela está apoiada. E é esta mulher que sobe apoiada na lua, Micael, ok? Pergunta de número 8. Explique as representações. Como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Ló. Bom, a gente sabe muito bem que quando a passagem explica ali será como nos dias de Noé, é porque vai terminar em águas. Essas águas é Emanuel, as águas bravias, porque o povo rejeitou as águas tranquilas. E o povo pensa que não vai ter chuva, mas vai. Eles entendem, não vai chover não, vai chover sim. E vai ser uma chuva torrencial, vai ser uma chuva que vai inundar toda a terra. Esse é aquele que vem de asas abertas, Emanuel, né? E quando fala na condição será como nos dias de Ló, é como nosso amado irmão Paulo Shaw explicou, né? Lembra lá de Ló? Ló saiu para que aquela cidade fosse destruída. É a representação no tempo do fim de marcha real, ministrando a palavra dentro ali do Vaticano, Roma, e sai fogo da boca deles. Aqueles que tentam matar eles, sai fogo da boca deles. E a gente sabe que é a pregação da palavra que estará sendo feita ali dentro deste local. E serão destruídas. Por isso que é a representação de Ló. É uma cidade que será destruída, né? Por isso que fala, caiu Babilônia, né? Então, essa é a condição daquele que vem para mostrar que esse ensinamento são ensinamentos de demônios. Então, eles mostram ali a verdade de Yah. Mostra ali quem de fato é estes no meio dessa humanidade, no meio deste mundo. 9. Quem é o filho varão de Laodiceia? O filho varão é Emanuel. Isso a gente vê descrito no livro do profeta Yahshua, capítulo 7, né, que aponta ali para o filho varão Emanuel. Lembra os irmãos que isso também está sendo ainda estudado, está sendo analisado, mas a gente já entende a condição do filho varão ali, Emanuel, tá ok? Que é o filho varão, lembrando, não é o mensageiro, é o filho varão. Pergunta de número 10. O que é a armadura de Yah? Conforme Efésios 6, a gente vê que é revestida a armadura de Yah. O interessante ali que eu faço um adendo que são seis peças da armadura, né? E a armadura de Yah é o Espírito, né? Então, ou seja, o Espírito que deve ser revestido sobre nós, porque a gente não tem uma armadura física. Na representação de Davi, ao colocar a armadura de Saul, ele ficou todo desajeitado, não conseguia se mover. E Shaul Paulo explica que desembaraçando de tudo aquilo que nos atrapalha, prossigamos, né? Fazendo link com Oséias, que diz, né? Corramos e prossigamos em conhecer a Yah. É maravilhoso. Então, Efésios 6 mostra a armadura de Yah, que é o Espírito, né? E uma citação que o irmão Bruno fez é o quê? As sandálias. Nós estamos na pregação da palavra no deserto. E esta palavra, ela não se desgasta. Conforme o povo lá no deserto, andando pelo deserto, a sandália deles não se desgastavam. Seus pés não inchavam. Ou seja, no tempo de hoje, que estamos caminhando no deserto, as nossas sandálias. A sandália é a pregação do Evangelho da paz, mostrando que essa pregação ela não se desgasta. Por quê? Porque é a palavra de Yah. Gratidão, papai. Então deixo aqui mais um ruminar, mais um desafio, né, da palavra de Yah, ministrado ali na quarta-feira. Maravilhosa essa ministração. Ouça essa ministração, porque faz um link com a ministração de domingo, né? E isso tudo é o papai acrescentando no entendimento dos irmãos, né? Que é a sua herança.
e ao envia o seu ensinamento da luz inacessível, e vem através do Filho. Quem? Micael, o Filho que clama Abba Pai, e ele compartilha o Espírito conosco. Gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do nosso papai Yalcha. Gratidão, amados irmãos. Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. E assim seja feita a vontade do nosso papai Yalcha. Gratidão, papai, né? Resposta de mais um desafio, dia 5/3/2023. Palavra maravilhosa, nosso papai Micael, né? A qual estamos crescendo em graça e conhecimento, né? Na palavra, nesse tempo de 1260 dias nesse deserto, né, amados irmãos? Então a importância, né, da igreja, ela crescer, né? Porque sabemos que teremos o desafio, né? A qual iremos destronar toda aquela corja, né? A qual se ocupa lá em cima. Então, para isso, né? A necessidade do nosso crescimento na palavra, porque sabemos que a batalha vai ser na palavra. E assim seja, né, amados irmãos? Vamos para as respostas. Gênesis 1:2 fala: no princípio Yahweh criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Yahweh agitava a superfície das águas. Pergunta 1. Quem é o sopro de Yahweh? O sopro de Yahweh é o Espírito, né? A qual agitava as águas, né? Ali mostrando, né? Que quando a gente pega o Espírito, né? A gente entende a condição, né? Aquele que agitava, né? As águas. Então, lembrando das águas, a gente lembra de Yalcha 55, né? Que fala, né? Aquele que tem sede, vinde a água. Por isso que hoje nós estamos bebendo dessa água. Então, os links, né, amados irmãos? Para a gente poder compreender quem é o sopro de Yahweh, que é o Espírito, né? Pergunta 2. Quem são as filhas de Babel? Explique. As filhas de Babel fala de Babilônia, e as filhas de Babilônia, né? Fala daqueles primeiros, né? Que tentaram edificar os povos, né? Ali se está relacionado a todos, né? Lembrando da descendência de Caim, lá no início, né? Nimrod, quando eles tentaram unificar os povos. Então, para a gente entender quem são as filhas de Babel. Está falando, né? De Babilônia, as filhas de Babilônia. Passagem para a pergunta 3. Provérbios 8:22 e 23. E Yahweh criou primícias da sua obra, de seus feitos mais antigos, desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, tá vendo? Guarda aí, irmãos. Desde o princípio, antes da origem da terra, desde o princípio, tá vendo? Antes da origem da terra. Conforme essa passagem, quando que o Espírito foi criado? Sendo assim, o Espírito foi criado, né? No princípio, né? No princípio de tudo, antes da origem da terra, né? Antes de tudo. Aí a gente sabe que foi o Espírito, né? Ali ele foi o quê? Ele foi gerado. Passagem para a pergunta 4. Provérbios 8:27-30. Quando firmava os céus, lá eu estava. Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo, quando condensava as nuvens do alto, quando se enchia as fontes do abismo, quando punha um limite ao mar e às águas, não ultrapassava o seu mandamento, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele, como o mestre de obras. Eu era o seu encanto, todos os dias, todo o tempo, brincava em sua presença. Pergunta 4.
Segundo essa passagem, quem estava criando a terra? Quem estava criando a terra foi o Espírito, né? Sendo ele o primeiro, né? A qual foi gerado, criado com seu pai, né? Foi gerado, a qual ele foi criar, né? Criar ali com seu pai. Por isso que a gente mostra a condição ali, né? A alma e o espírito, né? Trabalhando juntos. Por isso que a gente entende aquela passagem, e de dois em dois. Então, mostrando, trabalhando na construção, né? Fazendo a terra, as coisas celestiais e as coisas terrenas. Passagem para a pergunta 5. Colossenses 15 ao 16 fala: ele é a imagem de algo invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Pergunta 5. Sendo assim, onde o Espírito foi criado, ou gerado, né? Onde o Espírito foi gerado, ele foi gerado na luz inacessível, né, amados irmãos? Antes de tudo sobre ele subsiste, né? Então, tudo, né? Então, mostrando, ele foi criado na luz inacessível. Pergunta 6. O Espírito andava com seu Pai na luz inacessível, porém o céu corrompeu e o Espírito, de novo, o Espírito andava com seu Pai na luz inacessível, porém o céu corrompeu e o Espírito, por ordem do seu Pai, teve que encarnar no céu para colocar ordem. Ele encarnou no céu como o filho mais novo e sem memória. Dito isto, qual era o nome dele quando nasceu no céu? O nome dele quando nasceu no céu era Micaial, né? Era Micaial. Ele nasce, né, no céu como o irmão mais novo entre os irmãos. Por isso, né, que fala, ele não se envergonha de ser chamado de irmão, mesmo sendo pai, mostrando, ele está encarnado ali, né, o Espírito, mas ele não se envergonha de ser chamado de irmão. Por quê? Mas sabendo que ele é pai. Então, essa é a pergunta 6. Pergunta 7. Quando o Espírito desceu em Pentecoste, ele habitava nos filhos de Adão. Sendo assim, ainda na condição de Espírito, onde o Espírito habitava nas regiões celestiais, o Espírito habitava nas regiões celestiais, nos filhos de Alxa, né? Ele habitava nos filhos de Alxa. E lembrando, né, aquela passagem quando Paulo, né, ele fala, né, por isso, não entristeçais, né, o Espírito, não entristeçais o Espírito a qual habita em vós. Então, mostrando a condição a qual, quando o Espírito ali, ele estava, né, encarnado, né, ali naqueles corpos dos filhos ali de Alxa, mostrando, né, eles sondando o íntimo de cada um e mostrando que eles estava havendo neles repreensão, né, uma má conduta. Então, por isso que ali eles entristeciam o Espírito e o Espírito saía deles, né? Então, essa é a condição nas regiões celestiais, quando o Espírito lá em cima, ele estava encarnado, né? Ele estava o quê? Ele estava atuando ali nos corpos dos filhos de Alxa. Passagem para a pergunta 8, né? Passagem para a questão 8 e 9, Gálatas 4, 6. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Ial, o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da autoridade do administrador infiel, para remir os que estavam subjugados pelo administrador infiel, a fim de que recebemos a adoção filial. Porque sois filhos, enviou Ial aos nossos corações o Espírito do seu Filho, né? O Espírito do seu Filho.
Yahweh enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Quando a gente pega na pergunta 8, fala, né? Quem é o Filho, né? Conforme a gente lê, né? Ali em Lucas, quando a gente lembra de João Batista, né? Homem nascido de mulher, não houve maior que João Batista, mas o menor do reino é maior que João Batista. Quem é o menor do reino? A gente entende que é Micael, né? Ele é o menor do reino, né? Dos filhos ali, daqueles das matrizes de Yahshua, né? Ele é o menor. Então, sendo assim, ele se torna o quê? Ele se torna o menor do reino, ele é maior que João Batista. Então, dos nascidos de mulher ali, quando você vê quem é o filho, está se tratando de Micael, né? Dos nascidos de mulher. E a gente entende também Apocalipse 12, né? Do filho varão, a qual, né? Sai da mulher. Então, é muito maravilhoso a gente entender esses pontos, né, amados irmãos? É por isso que a gente vê que ele aqui nesse corpo encarnado, que, né, hoje na terra, a gente vê ele, né, tendo que nascer de mulher, ele teve que sair de mulher. Então, mostrando a condição de que ele teve que passar ali, né, o ato sexual, de uma relação, para o quê? Para nascer nessa terra. Então, mostra, né, dos nascidos de mulher, o maior que João Batista foi o quê? É o menor do reino. Então, é a condição de quem? É a condição de Micael, aquele que a qual encarnou também aqui na terra. Pergunta 9. Quem é o Espírito do seu Filho? O Espírito do seu Filho também é Micael encarnado, né? O Espírito, né? A qual ele tem uma porção, né, uma porção menor, né? Ele tem uma porção menor, por isso que ele está com uma sexta arte. Ele tem uma porção menor, mas essa porção a qual ele o quê? Ele reparte entre quem? Entre os teus irmãos. Por isso que fala o Espírito do Filho compartilhado Micael, porque Yahshua tem a plenitude. Micael encarna tanto no céu, tanto na terra, né? Voltando a repetir, né? Ele encarna tanto no céu, tanto na terra. E é tirado dele, né? De quem? De Micael. É tirado dele e o quê? E é compartilhado entre os demais. Então, mostrando, né? Que quem é o Espírito do seu Filho? É o quê? É Micael, mas pelo Espírito, né? No caso, ele tem uma porção menor, a qual é compartilhado, a qual é dividido entre os irmãos, entre a igreja. Por isso que ali, né, quando eles recebem o Espírito do seu Filho, né, eles clamam Abba, Pai, né, mostrando, ele foi ali compartilhado o Espírito com eles, ainda com a porção ainda menor. A pergunta 10, amados irmãos, ainda irá ser trago o esclarecimento completo. Sendo assim, nós não ainda iremos falar, né, sobre a questão ali de marcha, né, quando o rosto dele ali, né, se torna reluzente, porque ainda nós estamos trazendo todos os pontos de esclarecimento dessa passagem, tá bom? Gratidão, papai, a vida de cada pedrinha, continua ruminando em nome de Yahshua, porque a necessidade do nosso crescimento, né, amados irmãos? Assim seja feito a vontade de papai Yahshua a cada pedrinha preciosa. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Assim seja, amados irmãos. Ó Yahshua, ó Yahweh. Ó Yahshua, ó Yahweh. Ó Yahshua, ó Yahweh. Porque tu é o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. A paz de Yahshua, meus irmãos, que Yahweh abençoe a vida de cada um no nome de Yahshua Mashiach. Gratidão, papai, por mais um desafio concluído, né, meus irmãos? Vou deixar aqui o gabarito do desafio de quarta-feira, dia 8/3/2023. Vocês veem que o papai está nos dando entender muita coisa. Então, há uma necessidade de ruminar, há uma dedicação de cada irmão para ouvir novamente os áudios, ruminar a palavra, porque só de uma vez você não entende. Muitas vezes passa alguns pontos que ficam despercebidos
e quando você volta no ruminar, você compreende aquele ponto. Então é muito importante os irmãos ouvirem o áudio. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar aos anciões, que os anciões estão prontos para poder ajudar os irmãos, ok, meus irmãos? Assim seja. Então vou deixar aqui o gabarito do desafio, dia 8/3/2023, quarta-feira. Pergunta número 1, diz assim, ó. Em Lucas 7:28 diz: digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior do que Elrana, mas o menor do reino é maior do que ele. Nessa passagem explique quem é o menor do reino de Ial que viria no final dos tempos, que fará uma obra maior do que Elrana. A resposta aqui é a seguinte, olha. O menor do reino, ali fala o mais novo, né? Quem que é o mais novo do reino? É Micael. Micael é o filho mais novo de Papai Ial visível, né? Papai Ial visível teve 10 filhos, né? E Micael, ele é o mais novo. Então, aqui tá dando um link ali com Gálatas 4, né? O menor do reino, quem é? Micael. É ele que prepara o caminho para a vinda de Ial, né? Ele prepara o caminho para a vinda de Ial. A vinda de Ial é ali em Apocalipse 19, né? Mas antes ali da vinda de Ial, tem aquele que prepara o caminho para Ial, que é Micael, né? É um entendimento maravilhoso que na quinta-feira, né? Os irmãos que não ouviram o áudio de quinta-feira, ouça, né? Que deixa bem explicado isso, ok? Vamos lá. Apocalipse 4:4. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e nele assentavam 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas na cabeça. Explique esses anciões, eles foram colocados em qual responsabilidade da igreja? Esses anciões, ele é conselheiro da igreja, né? Ele ajuda o papai ali a trazer o entendimento para esses irmãos, tanto para a era de Filadélfia, tanto para a era de Sardes, vestes limpas, né? Que está andando junto com Filadélfia. E na época de São Paulo ali, também havia anciões, né? Anciões, né? Que trazia a palavra, ajudava a igreja a crescer em graça e conhecimento, né? Esses são os conselheiros do rei, são o conselheiro da igreja, né? Os cabeças, vamos dizer assim, para os irmãos entenderem. Pergunta 3. Quem é o ancião maior que preside o conselho dos anciões, conforme Daniel 7:9? Esse é Micael, né? Micael, por isso que ele é o menor, ele nasceu como uma criança e nessa terra ele se torna um ancião, né? Você vê que a palavra é maravilhosa, né? Ela vai encaixando, a gente vai entendendo. Isso é crescer em graça e conhecimento, né? Então esse ancião maior, né? O chefe dos anciões é Micael, ok? Pergunta 4. O anjo falou para Daniel: vai, porque essas palavras estão fechadas e lacradas até o final. Daniel 12:9. Nessa passagem, quem é o anjo que está falando com o Daniel? Esse anjo aqui é Gabriel, ok, meus irmãos? Gabriel. É Gabriel que explica as profecias para Daniel, ok? Pergunta 5. Para inculcar esse ponto, muito importante, o que significa evangelho? O evangelho significa as boas novas de salvação, ok? Boas novas de salvação, né? Agora os irmãos têm que inculcar isso, né? Ficou fácil. Pergunta 6. Entendemos que foi entregue a Lúcifer a administração, e ele fez com que os 5 primeiros filhos matrizes de Alcha perdessem a primogenitura, e teve êxito. Diante disso, ele quis também tentar o filho herdeiro. Explique por que ele não teve êxito com o filho herdeiro, que é o Espírito, o filho do homem especial. Porque o Espírito, a gente entendemos, né, ali em Gênesis 1, que ele que foi quem criou Satanás, é ele que criou todas as coisas, né? Porque ele faz um link com Colossenses 1:15. Então, Satanás tentou ali criar, né? Ele tentou tentar o Criador, né? O Criador dele. Então, ia perder, fato que ia perder, porque estava tentando o Criador dele, né? Assim seja. Pergunta 7. Explique quem é de fato que veio no corpo com o nome de Yahshua, é Ial visível, né? Ial visível. Lucas 22:42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas assim a sua seja feita.
Pergunta 8. Conforme essa passagem, por qual motivo ele pediu para o pai afastar dele o cálice? É que ele queria sofrer, ele sabia que deveria passar por aquilo, por aquele sofrimento. Então ele não queria o consolador, ele queria passar aquele momento ali sem consolador, entendeu? Então ele pediu que afastasse o cálice, né? O cálice que é o Espírito, né? Aí ele falou, mas não seja feita a minha vontade, né? Mas sim a tua. O cálice ele tinha saído, o Espírito tinha saído. Mas quando ele fala, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua, a vontade de algo invisível é que o Consolador continuasse ali, né? Então o Espírito ele voltou, né? 9. Cheio de angústia, ele orava com mais insistência. Quem é esse que estava orando? Era Iau visível. É ele que estava orando. Ele estava orando para Iau invisível, né? Os irmãos, atente a isso. Quem estava orando era Iau visível, a alma. Assim seja, irmãos. Gratidão, papai, por mais um dia de vida, mais um desafio concluído, e que Iau abençoe e guarde a vida de cada pedrinha preciosa. Se os irmãos tiverem alguma dúvida em algum estudo, pode procurar os anciões, estaremos à disposição para poder ajudar os irmãos a crescer em graça e conhecimento. Assim seja, a paz de Iau a todos, irmãos. Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau. E assim seja feito a vontade do Papai Yauxa na vida de cada pedrinha preciosa. Ministração maravilhosa do nosso Papai Micael. Quarta-feira, dia 1º de 2 de 2023. Palavra maravilhosa. Resposta do desafio. A porção de Iau para nós vem com generosidade, aquecendo os motores. Para encucar. Pergunta 1. Para encucar. O que significa Filadélfia? Filadélfia significa amor entre irmãos. Por isso, quando a gente pega a palavra no grego Delfos, significa clã familiar. Por isso que hoje a gente entende por que essa família, né? Esse clã familiar. Significado da palavra Filadélfia, esse amor entre família. Pergunta 2. 6 coisas Iau aborrece, a 7ª ele abomina. O que é a 7ª que Iau abomina? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Essa palavra a gente se encontra em Provérbios ali, capítulo 6. Por isso que a gente vê que Emanuel, lá em cima, a qual ele já fazia isso, né? Ali semeando contenda entre os filhos de Iau, mostrando, né? É uma condição que isso não pode haver no corpo de Filadélfia. Aquele que semeia contenda entre irmãos, isso não pode haver. Por quê? Porque isso partiu exatamente de Emanuel, aquele que semeava contenda. Por isso que ele é a abominação, conforme está na palavra em Apocalipse 12, né? As asas da abominação. Pergunta 3. O que difere a descendência de Adão para a descendência de Caim? Que a descendência de Adão há perdão, há arrependimento no seu íntimo, no seu coração. A descendência de Caim não há perdão. Por isso que nós remetemos a Caim, né? Quando a gente vê Caim, a qual ele não perdoou, né? A qual ali ele manteve-se inveja no seu coração e ele matou ali o seu irmão. E quando ali ele foi ter o contato ali com Iau e foi falado com ele, não houve arrependimento no seu coração. Então mostrando, né, essa falta de arrependimento no coração é por quê? Porque ali já mostra uma descendência da serpente, de não arrependimento, diferente dos filhos de Adão, né, que há arrependimento no coração deles. Passagem para a pergunta 4. Lucas 10, 21. Naquele momento ele exultou de alegria sob a ação do Espírito de Iau e disse: Eu te louvo, Pai, Mestre do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Pergunta 4. Sabemos que é a face direita e a face esquerda e apenas uma boca.
Nessa passagem, quem está falando, mais acima a gente vai falar, vai observar que vai falar sobre a ação do Espírito. Então, mostrando que o corpo estava sobre a ação do Espírito. Então, quando fala eu te louvo, ó Pai, quem está falando ali é o Espírito ali que está no controle do corpo. Ministração. Pergunta 5. Quando fala, não beberei do fruto da videira até que ela se cumpra no reino de Al, o que papai e Alcho estavam querendo dizer? Ali, essa passagem está querendo dizer que ele não terá comunhão com essa igreja, pois o Espírito, ou seja, o fruto é o outro, é Jesus, né? Jesus Emanuel, até o momento em que o filho varão nasce, voltando assim a beber do fruto da vinha desta igreja, Filadélfia, pois agora o Espírito é Yahshua Micaial. Pergunta 6. Quem é a representação do padeiro que é morto após 3 dias? A representação do padeiro é a representação de Emanuel, né? A qual será morto, né? Assim, será morto ali pelas duas testemunhas, será morto pela uma das duas testemunhas ali, né? Então, é a morte, a representação do padeiro, que será morto após 3 dias. Então, assim que completar o cumprimento da igreja de Filadélfia, 1260 dias, haverá o tempo das duas testemunhas, onde que ele será morto, né? A morte do Antimachia, de Emanuel. Pergunta 7. Quem é a representação do copeiro que é restituído e volta a servir o rei? Esse é Gabriel, né? A representação do copeiro é Gabriel, aquele agora que retorna, e ele agora terá um posto de honra, conforme também Isaías 22, né? Ele alcançará uma condição superior, e ele também vai estar servindo agora na condição que, voltando a servir o rei. Então é maravilhoso, né, amados irmãos, a gente compreender isso também, sabendo que Gabriel agora também ele assume um posto também que antigamente era do seu pai, e hoje será dele como de ofício. Pergunta 8. Quem tomou a vinha de Nabote na antiga aliança? E quem eles representam? Quem tomou a vinha de Nabote na antiga aliança foi Jezabel e Acabe, né? Eles fizeram ali, tramaram contra Nabote e tomaram a vinha ali no caso de Nabote. E a representação de hoje é quem? É a Babilônia, né? A Jezabel de hoje, né? Essa católica, junto com quem? Com Emanuel. Eles são, no caso, que tomaram, a vinha de Nabote. Pergunta 9. A vinha foi tomada e Al disse: desse vinho eu não beberei. Qual é o fruto atualmente que a vinha que foi tomada? O fruto atualmente é Jesus Emanuel, ao qual tomou a vinha de Yahshua Micaial. Mas lembrando que Yal está bebendo do fruto da igreja. Lembrando, irmãos, que Yal está bebendo do fruto da igreja, Filadélfia, hoje, pois o Espírito de Yal, quem está conduzindo neste tempo, né? Este tempo de 1260 dias. Pergunta 10. Com o nascimento do filho varão, o reino de Al foi estabelecido diante de todos. As revelações que vêm da luz inacessível. Tá vendo? As revelações que vêm da luz inacessível. Podemos afirmar que Al está bebendo do fruto da videira? Explique. Com certeza, amados irmãos, lógico, Al está bebendo do fruto da videira. Por quê? Porque sabemos que hoje essa igreja, né, ela está sendo conduzida por quem? Por Micaial, né, por 1260 dias, e qual essa palavra hoje está sendo revelada à igreja. Essa palavra hoje está sendo revelada à igreja, e essa igreja hoje ela está tendo em comunhão.
porque a comunhão, no caso, né, o filho varão com a igreja, e as revelações hoje que ela está tendo hoje vem de Ial. Então, se as revelações que nós temos hoje, ela vem de Ial, vem direto da luz inacessível, então Ial está sim tendo comunhão com a igreja, né, amados irmãos? Gratidão, Papai Yaucha, que Ial possa abençoar a vida de cada pedrinha preciosa, tanto em BH e espalhada em todo lugar, tá bom? Que Ial possa abençoar a vida de cada pedrinha. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Que nós possamos continuar crescendo na palavra e chegamos à estatura perfeita, né? E sermos alimentados nesse tempo, 1260 dias, né? Que é o tempo nosso nessa terra. Que nós possamos estar crescendo gradativamente, cada vez mais. E assim seja, amados irmãos. Oh, Yaucha, oh, Yau, oh, Yaucha, oh, Yau, oh, Yaucha, oh, Yau, porque tu é o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. A paz de Yaucha, meus irmãos, que eu abençoe a vida de cada um em nome de Yaucha Machia. Vou estar aqui deixando mais um gabarito do desafio do dia 5/2 de 2023. Gratidão, Papai, por cada pedrinha preciosa que está participando, né? É muito maravilhoso, estamos crescendo em graça e conhecimento. E o desafio é uma forma de ajudar os irmãos a crescerem, né? Então se dedique cada dia mais, meus irmãos. Vamos começar? Esquenta motores. Pergunta 1. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Ial. Essa passagem já se cumpriu em nosso meio? Não, ainda não. Antes de se cumprir, Micael e seus anjos têm que subir, né? Tomar o reino, né? Assim que eles subir, jogar Lúcifer por terra, aí sim se cumpre a salvação, o poder e a realeza do nosso Ial, né? Pergunta 2. Entendemos agora que para seguir Yaucha não pode ser de qualquer forma. Temos que largar nossos desejos e nossas vontades. Diante disso, explico o que devemos fazer para ser dignos dele, né? Devemos tomar o nosso madeiro, né, irmãos? Tomar o nosso madeiro, né? Um soldado que ele é arregimentado, né, ele tem que prestar contas, né? Temos que negar a nós mesmos, né? Pergunta 3. A palavra fala: Abraão tinha 2 filhos e que Ial lhe havia pedido o herdeiro. Qual o nome desses filhos de Abraão e quem é o herdeiro? Os 2 filhos são Ismael, né, o mais velho, e Isaac, né? Ial pediu quem? Isaac a Abraão. E o primogênito é Isaac, é uma representação celestial, né? De ele ser o mais novo, mas ser o primogênito, porque conquistou essa primogenitura, né? Uma representação de Micael. Isaac representa Yaucha Micael. 4, essa aqui já é da ministração. Em Apocalipse 3:8, mostra que o mensageiro de Filadélfia não tem repreensão. Já o de Sardes tem. Explique por que ele é repreendido. O mensageiro de Sardes ele é repreendido porque a palavra mostra ali na carta de Sardes que ele deve fazer uma coisa, ele tem uma missão para fazer, o quê? Consolidar aqueles que estão para morrer, né? Estamos morrendo aonde? Morrer atropelado, morrer... Não, está para morrer na tribulação, né? Então isso já cai por terra o estudo das denominações que fala que o mensageiro de Sardes é Martinho Lutero, né? Como é que ele vai consolidar aqueles que estão para morrer na tribulação, sendo que já está morto, né? Então esse é um outro mensageiro de Sardes, Romius Ferreira, ok? E quando a gente pega aqui, então ele deveria fazer o quê? Ele deveria consolidar o resto que estava para morrer, só que não quer fazer isso, em contrário, quer marcar data, né? Quer se achar que é mensageiro de Filadélfia, né? Não quer abandonar os evangelhos anátemas, né? E isso desagradou a Ial, né? Pergunta 5. Em Isaías e Yaucha 27:1 fala: naquele dia punirá Ial com sua espada grande, dura e forte, o Leviatã, serpente escorregadia, o Leviatã, serpente tortuosa, e matará um monstro que habita o mar. Sendo assim, explique quem é a espada dura, grande e forte, né? O que é espada dura e grande e forte? Quando fala espada, está falando de aquele cavaleiro, né? O cavaleiro de Apocalipse 19. Espada dura. Grande, Micael, o grande príncipe. E forte, o anjo forte. B. Quem são essas 3 serpentes que será destruída? Coloque em ordem. Vamos lá então. A serpente escorregadia
é Lúcifer. A serpente escorregadia é Lúcifer, né? A serpente tortuosa é o Papa Francisco, o falso profeta. E o monstro que habita o mar é Emanuel, a besta que se levanta do mar, ok? O que é um ancião na condição celestial? Os anciões, né? O ancião é o conselheiro. Ancião celestial são os conselheiros do rei. Lembrando que tem 24 anciões, né? Então são 24 conselheiros do rei, né, meus irmãos? Gratidão. Pergunta 7. Qual é a representação do filho primogênito de Faraó? Né? O filho primogênito de Faraó é a representação do Emanuel, o antimachia, né? Aquele que vai morrer no Egito, né? É Emanuel. Pergunta 8. Segundo o entendimento que já temos, responda. Pergunta número 8. Em qual tempo o reino de Al se manifestará? O reino de Al se manifestará quando o filho varão nascer. Quando o filho varão nascer, o reino de Al se manifestará, né? Gratidão. Pergunta número 9. Quando falamos levado ao deserto para sermos provados, ele, o Espírito, disse que nossas vestes não envelheceram. Diante disso, explique qual essas vestes que não envelheceram. Essas vestes nossos corpos celestiais, né? Nossos corpos celestiais não envelheceram, continua lá, nos esperando, né? Gratidão, irmãos, por mais desafio, mais um gabarito. Que a abençoe a vida de cada um, no nome de Yahshua Mashiach, meus irmãos. A paz de Yahshua. Ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do nosso Papai Yahshua. Gratidão, Papai. Amados irmãos, mais um desafio que foi feito no dia 8/2/2023 e aqui segue mais um gabarito, tá? Lembra os irmãos que isso é muito importante para nós afiarmos a espada. Muito importante. Então não pense, meu irmão, minha irmã, que isso é desnecessário. Nunca pense assim, tá ok? Porque é muito importante nós estarmos o quê? Nos afiando para prepararmos para aquele dia. Qual dia? O dia da nossa batalha contra Lúcifer, contra Satanás e seus anjos. Vamos lá. Pergunta 1. O que é a representação de uma vara? A representação de uma vara é a representação de um querubim. Aí você tem a condição da vara de medir, que a gente sabe que é Gabriel, e nós temos a representação da vara, que é Emanuel. A representação da vara de medir, a gente lembra de Apocalipse 11, que foi dado para ele, né? Para ele, uma vara de medir. Foi dado ali para o anjo, uma vara de medir. Aquele que estava recebendo a sua herança, o templo, né? E foi dado para ele uma vara de medir. Ou seja, fazendo link também com Salmos 16, que a gente lembra, quero fazer aqui uma recordação, Salmo 16, que foi dado também um cordel. E ele disse, né? Foi-me dado um cordel e mediu para mim um lugar, o quê? Um lugar delicioso. E ele ainda fala, né? Magnífica minha herança. Fazendo link com esse Salmo, Salmo 16, versículo 6. Fazendo link com Apocalipse 11, versículo 1, que ali é a vara de medir. Então, ou seja, o querubim, Gabriel. E nós temos a representação da vara, a condição daquela que é a vara da ira de Al. Por isso que fala em Yahshua, capítulo 10, aí da Síria, né? Vara da minha ira. Então, e ali a intenção desta vara, Emanuel, era mais do que lhe foi ordenado. A intenção dela era exterminar grande número de nações, né? Por isso que aquilo ali não era o ordenado, mas ele é desobediente. Isso a gente vê lá no livro de Yahshua, Isaías, Yahshua, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Pergunta 2. Qual querubim estava com marcha? Querubim é Gabriel. Aí nós vemos a condição que ele estava ali na mão de marcha, né? E quando é lançado ali no chão, Faraó com seus magos ali, ele faz a mesma coisa, lança as varas no chão, só que Gabriel engole a vara destes, mostrando inclusive a condição que Gabriel está se tornando lá na frente. E é uma condição, né, meus irmãos, que aquele querubim fiel que está
na mão, ou seja, que está caminhando, está junto do seu condutor, vamos falar assim. Então, a vara na mão de macho, a representação no final dos tempos de Gabriel andando com Micael. Então, sempre os dois juntos e mostrando a posição de honra dele, a ponto que ele se torna superior às demais serpentes. É maravilhoso a gente entender isso, né? Pergunta 3. Qual é a principal e também as demais faces de um querubim? A principal é a boi, e as demais faces é leão, homem e águia em voo. Isso a gente lembra ali também em Ezequiel, capítulo 1. A gente vê essas condições ali, essas faces ali, tá? Pergunta 4. Quando a palavra fala o sexto anjo, o que lembramos? Lembramos a sexta era das igrejas, ou seja, Filadélfia. Filadélfia é a sexta era. E também lembramos que o homem nasceu no sexto dia. O Adão celestial. O Adão celestial também. Gratidão, papai. Pergunta 5. O que é vestes brancas? Lembra lá de Apocalipse 6, 9 ao 11. A gente vê ali que foi dado àqueles que estavam pedindo para ser feito justiça, né? E a justiça é o quê? Um corpo. Então foi dado para eles uma veste branca. Foi dado para cada um uma veste branca. Foi dado para cada um corpo glorificado. E ali eles passaram a se tornar um ser completo novamente. Porque naqueles ali que estão clamando para ser feito justiça, são os da era de Esmirna, Pérgamo e os heróis da fé. Eles estão clamando para ser feito justiça. E quando é feito, é dado para eles o quê? Um corpo glorificado. Né? Eles adentram para dentro do templo para servir com um corpo glorificado. E ali a condição de estarem novamente como um ser completo, porque eles estavam sem corpo. Pergunta 6. Papai Alcha veio como um homem. Sendo assim, quem fazia os milagres? Explique. Bom, quem fazia os milagres ali com o papai eram os anjos. Os anjos que estavam com o papai. Então a gente lembra ali de Salmos 91, que inclusive foi citado na ministração, o irmão Anderson fez um adendo, e essa passagem em Salmos 91, 11, que está escrito, né? Que dará ordem aos seus anjos. Ou seja, um comandante dando ordem, fazendo link com Lucas 7. Aí eu fiz questão de pegar a passagem, que o papai citou e frisou ela, sobre aquele centurião. E eu vou ler aqui para os irmãos. Lucas capítulo 7, versículo 6. E Alcha foi com eles, não estava longe da casa do centurião. Quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Mestre, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra para que o meu criado seja curado. Pois também eu estou sob uma autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E a um eu digo, vai, e ele vai. E a outro eu digo, vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele faz. Então, ou seja, o meu servo faz isto, e ele faz. Então ele estava falando, anjos, vão lá e cura aquele servo. Ali o Espírito, o comandante, dando a ordem aos anjos. E ele foi lá e cumpriram as ordens. Porque ele sabia que aquele que estava ali também tinha anjos, a ordem dele. Ou seja, aí a palavra no versículo 9 fala, ao ouvir tais palavras, Yahshua ficou admirado e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, apontando para aquele que tem uma fé admirável, que é a fé do grão de mostarda. Por isso que a gente tem que ter a fé como grão de mostarda, que é aquela pequena semente que vai se tornar uma árvore grande, né? Percebe que o papai fala, ele se voltou para a multidão e falou assim, ó, eu vos digo que nem mesmo em Israel, ou seja, ele procurou em todo lugar e não achou, só achou um. Ou seja, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Ele encontrou homens com fé, mas ele não encontrou um homem com tamanha fé. Quem? Aquele que andava com seu pai. Uma fé maravilhosa, admirável, apontando para este, né? Apontando para o Espírito, apontando para Micael, para Yahshua Micael. Gratidão, papai. Capítulo 7. Pergunta de número 7. O nascimento de papai Yahshua
No nascimento de Papai Yaucha, veio um anjo anunciar, e um exército se juntou a este anjo. Quem é esse anjo e esse exército? Explique. Papai ali na ministração ele explicou, esse anjo é Micael. E a gente lembra que esse anjo está na condição de Micael, né? Mas a gente sabe que é Yaucha Micael. Por que a gente fala Yaucha Micael? Quero só ressaltar esse detalhe. Porque nós sabemos que a condição sacerdotal que ele recebe de sumo sacerdote é de Yaucha, né? A pedra angular, tá ok? Lembrando ali da lua e das estrelas. Então, naquele momento ali, é a condição da lua e as estrelas. Entendendo dessa forma, você consegue compreender. Entende a lua e as estrelas. A lua é Micael e o sol é Yaucha. Então, ali a lua e as estrelas. Mas a gente sabe que este Micael é Yaucha Micael. Por que Yaucha que a gente fala? Porque ele também é o sumo sacerdote. Ok, amados irmãos? Então, ali é a condição da lua e das estrelas. Então, no nascimento do Papai Yaucha veio um anjo anunciar e um exército se juntou a esse anjo. Quem é esse anjo? Yaucha Micael, ou Micael. 8. Por que Papai Yaucha não poderia ser o último Adão? Explique. Bom, a gente lembra da passagem de Yaucha 63:3 que fala: do meu povo ninguém estava comigo. Então, naquele momento ali, ninguém estava com ele. Por isso, meus irmãos, que não é ali o que? O segundo Adão. Pois o povo dele, né? A gente sabe que o povo deste segundo Adão está com ele. Quem é o segundo Adão? É o homem celeste. Por isso que Paulo explica em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 48. Assim como é o homem terrestre, serão todos os terrestres. Assim como é o homem celeste, serão todos os celestes. Então está falando, aquele que vem no final dos tempos, o filho varão, é um ser celestial. Daniel 12:1 fala, naquele tempo, no tempo do fim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo, mostrando que no tempo do fim, esses filhos do seu povo que estão com ele. Então, esse segundo Adão, os filhos estão com ele. Então, não poderia ser Papai Yaucha, esse segundo Adão. Por quê? Papai fala ali, conforme uma profecia, em Yaucha 63:3, do meu povo ninguém estava comigo. Então, por isso não poderia ser o segundo Adão, não poderia ser o Papai Yaucha que veio naquele tempo ali dos apóstolos. E sim no tempo do fim. No tempo do fim, este é o segundo Adão, está apontando para ele, porque ele tem um povo que anda com ele. Tá ok? Esse é quem? Esse é Micael, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do seu povo. É o segundo Adão, o homem celestial. Por isso que o Paulo fala, assim como o homem celeste, assim serão todos os celestes, porque estão com ele. Bom, passagem para a pergunta 9. Yaucha 63, versículo 5 diz: olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, o meu braço veio em meu socorro, e minha cólera me sustentou. Em que momento essa passagem se cumpriu? Explique. Essa passagem se cumpre no momento ali do Monte das Oliveiras. Vocês lembram que o papai ali, suando, né? E o suor dele, ele orava muito intensamente e o suor dele se tornou como espessas gotas de sangue. Aí, a gente lembra de quê? A gente lembra que naquele momento veio um consolo, né? Um consolo. Qual consolo? O braço. Por isso que ele fala, meu braço veio em meu socorro, apontando para aquele que está descrito na profecia, conforme a gente leu. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro. Braço é Micael, né? Então, ali naquele momento, estava com ele o braço dele, sustentando ele, dando força, consolando. A condição do anjo das águas. Consola, o consolador, né? Então, essa passagem que veio ali, né? A gente vê em Lucas 22:43. O anjo que conforta. Veio ali o anjo para o confortar. O anjo que veio para confortar o papai naquele momento ali, né?
de fadiga, sabendo o que ele iria enfrentar. E não foi fácil, né, meus irmãos? A gente não consegue imaginar, mas naquele momento a gente viu ali o papai passando tudo aquilo e a gente não pôde fazer nada. Mas gratidão, papai, porque ele fez isso para que hoje a gente tivesse acesso a tudo isso que nós estamos tendo, né? E ele voltou para a luz inacessível e confirmou o Espírito na sua mão. E Yahshua, então está falando, este que agora que está no comando de tudo, né? Grato a Yahshua e grato a Yahweh. Então, essa passagem aqui, né? Esse momento é o momento do Monte das Oliveiras. Gratidão, papai. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do nosso papai Yahshua. A paz de Yahshua, amados irmãos, que Allah abençoe a todos, no nome de Yahshua Mashiach. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, e assim seja feito a vontade do nosso papai Yahshua. Ministração maravilhosa do nosso papai Micael, de domingo, dia 12/2/2023, respondendo o desafio, uma palavra de ruminar, de inculcar, né, para crescimento da igreja, a qual está sendo alimentada por 1260 dias nesse deserto. Por isso que é um alimento, um maná que vem direto da luz inacessível para a igreja. Uma comunhão dial para com a igreja, né, nesse período de 1260 dias. Pergunta 1. Raial fugiu da presença de Jezabel com medo de ser morto. No tempo da era das igrejas, um mensageiro fez o mesmo. Quem é ele e de qual era ele é o mensageiro? Aqui nós estamos falando de Martim Lutero, a qual, né, ele era mensageiro da era da igreja de Tiatira, a qual sabemos que ele já morreu. Lembrando que Martim Lutero ele fugiu, né, porque ele quis fazer uma reforma, voltando aos princípios primórdios da igreja católica, a qual, né, ele foi perseguido e a qual ele foi protegido pela maçonaria, né? Por quê? É uma pergunta que os irmãos também fazem. Por que ele foi protegido pela maçonaria? Porque ali, sabendo, né, que todos os príncipes ali, os reis ali, eles estavam mandando, né, o seu dízimo para quem? Para a igreja católica. Ele para Roma, né? Eles estavam mandando ali, né, no caso, seus dízimos ali para Roma. Mas aí Martim Lutero ali, ele avisa, né, falando com que há várias igrejas a qual esse dinheiro tinha que ser levado aos pobres e não aos palácios ali de Roma, né, a qual eles deixaram de quê? De dizimar e de mandar o dinheiro deles para Roma. Então, por causa disso, Martim Lutero, né, por causa desse feito, né, avisando, alertando todos eles, ali ele passa a ser protegido, né, no caso ali pela maçonaria, por esses, ali no caso, esses reis. O matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque Ial julgará os fornicadores e os adúlteros. Hebreus 4:13. Pergunta 2. Por que a era Tiatira será lançada num leito? Lembrando que leito é o lugar onde que o quê? O leito é o lugar onde que você mantém o leito conjugal e sem mancha. E é o lugar onde que se prostitui. Lembrando, né, que ela será lançada no leito, que é o mesmo que tribulação. Ela será lançada numa grande tribulação. E o mesmo, quando a gente vê o ato da prostituição, né? Que ela prostituiu com quem? Com vários, né? Ela se prostituiu. Por isso que a gente vê que tinha que manter o leito imaculado. E ela não manteve o leito imaculado, mas manteve o leito o quê?
com mancha, né? Mas não sem mancha. Então essa é a condição aí, né? Que a gente vê Tiatira quando ela será lançada num leito. Pergunta 3. Jezabel era esposa de quem? É um detalhe para os irmãos entender que não está se tratando de Acabe, conforme a última ministração que papai trouxe, aqui está se tratando de Jezabel. Era esposa de quem? Que está se tratando da igreja, né? Mostrando, Jezabel era esposa de Ialcha, amados irmãos. Jezabel era esposa de Ialcha, né? E lembrando lá do início, né? Do Éden, quando o primeiro Adão, né? Ali a qual a mulher, ela largou quem? Seu marido, e ela foi após quem? Ela foi após a serpente, lembrando que a serpente é Manuel. Então, quando você vê, no caso aqui na pergunta 3, você vê que Jezabel era esposa de quem? Ela era esposa de quem? Ela era esposa de Ialcha. Pergunta 4. No fim dos tempos, Jezabel, que é a Babilônia, também abandona seu marido para ir após outro e prostituiu seu leito com Emanuel, o Jesus Emanuel. Quem é o marido que ela abandonou? Ela abandonou Ialcha Micaial, né? Largando agora também, e agora indo, fazendo se repetindo, indo após, agora também indo se prostituir ali com quem? Se prostituir com Jesus Emanuel, né? Mas em vez de estar com o marido de verdade, ela está com o outro. Então, se repetindo, por isso que fala, né? O primeiro Adão lá, a gente vê que, assim como o primeiro Adão, a gente vê a condição da mulher indo após a serpente lá atrás, assim também como o último Adão, né? O último Adão, também, né? A gente vê a condição do último Adão. E quem é o último Adão? Aí a gente sabe que é o último Adão, né? Que é do caso também Ialcha Micaial, que é Micaial. Então a gente vê a condição desta mulher hoje, né? Jezabel hoje, ela indo hoje se prostituir com Emanuel, largando Ialcha Micaial, que era hoje seu marido, que ela abandonou. Dê-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que vou lançá-la num leito, e os que com ela cometem adultério numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Apocalipse 2, 21, 22. Pergunta 5. Conforme essa passagem, quando irá finalizar o prazo dado à era Tiatira? Esse prazo da era Tiatira, ela será findada, né? Ela será dado término ali no final da tribulação, mostrando, né, que hoje ela acompanha a era de Sardes e de Filadélfia, mas ela entrará para a condição da era de Laodiceia e se cumprirá no final da tribulação. Ela irá ter no final da tribulação. Passagem para perguntas 6 e 7. Oial, tu me conheces, lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que eu pereça por causa de tua longanimidade. Sabe que por tua causa tenho sofrido ofensas e humilhações. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as dirigi em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Irmial 15, 15, 16, né? Bíblia King James. Pergunta 6. O que significa dizer eu comi cada frase e a digeri em meu íntimo? No caso, né?
é a condição de guardar em seu coração, em seu íntimo. A gente entende, né, que ele guardou todo o entendimento, todo o mandamento que há, né, a qual foi deixado para ele, dando testemunho de tudo que foi lhe passado. Por isso que desde criança, desde a tua mocidade, a qual ele já era experimentado em tudo, ele era aprovado. Então vê a condição que ter o momento a qual toda a palavra que era passado, todo o entendimento, ele não deixava de forma alguma de guardar em teu coração. Pergunta 7. Somente os descendentes de Arão, filho do sumo sacerdote, podiam servir no templo. No tempo da era Filadélfia, porque os vencedores vão servir no templo como coluna no templo de Al, conforme a gente vê, né, o sumo sacerdote Arão, né, ali só poderia servir no templo aqueles que eram o quê? Que eram sacerdotes, filhos de Arão. Somente eles poderiam servir no templo. Assim também volta, né? Por isso que Eclesiastes 1:9 fala, né? Aquilo que foi volta a ser, não há nada de novo debaixo do sol. Então, lembrando, né, que é uma representação das coisas também que irão de acontecer muito em breve. Porém, hoje a gente entende que quem vai servir no templo, né, somente aqueles que são que são filhos de Alxa, somente eles que vão poder servir no templo. Por isso que, né, Hebreus 7:17 fala, porque são os filhos de Alxa, a qual foi consagrado sumos sacerdotes para sempre, conforme Hebreus 7:17. Então, por isso que a gente vê que são esses, né, que vão servir no templo. Por quê? Porque são filhos de Alxa. E lembrando, né, e para servir no templo tinha que ser o quê? Tinha que ser filhos de Arão. E Arão, ali, a gente vê hoje que é o quê? A gente entende que o sumo sacerdote hoje, conforme a ordem de Melquisedeque, vai se tornar quem? Ialxa Micaial. Ele é o sumo sacerdote. Mostrando assim, somente sua família, somente os filhos vão poder servir lá. Pergunta 8. Papai Alxa iniciou seu ministério na imersão. O que representa a imersão? A imersão, ela representa nascimento, né? Então, para os irmãos não esquecer, né? Representa nascimento. Então, quando o papai Alxa iniciou seu ministério ali, e o Espírito ali, né, cungando o corpo, naquele momento houve um nascimento, né, e ali também o começo também do ministério, ali também do papai, ali também naquele momento. Pergunta 9. Assim como Davi, Micael deixou as poucas ovelhas de seu pai para trazer comida aos seus irmãos. Quem representa as poucas ovelhas de seu pai? As poucas ovelhas de seu pai, celestialmente, representa a tribo de Benjamim, né? A tribo de Benjamim, a qual ficou, né, lá em cima. Por isso que ele largou as poucas ovelhas do seu pai. Pergunta 10. Dos 24 anciãos, 16 são da era de Esmina e 8 são da era de Filadélfia. Os anciãos de Filadélfia, além de serem celestiais, alguns já possuem cadeiras cativas reservadas. Quantos e quem são esses? No caso, esses que já contêm cadeira cativas, né? Aí a gente lembra dos 5, né? Dos filhos de Ialxa, esses a qual já contém cadeiras cativas. Lembrando de Marcha, Raial, Daniel, Ezequiel e Micael. Esses
são os que já contêm cadeiras cativas. Eles não pedem de forma alguma suas cadeiras. E assim seja feito a vontade do Papai Yahshua na vida de cada pedrinha preciosa. Esse foi mais uma resposta do desafio da data dia 12/2/2023. Para cada pedrinha preciosa ruminar, crescer em graça, estatura e conhecimento na palavra de Yahweh. Assim seja, amados irmãos, que Yahweh possa abençoar a vida de cada um de vocês. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. A paz de Yahshua, meus irmãos, gratidão, Papai, pela vida de cada um, no nome de Yahshua Mashiach. Vou estar aqui deixando o gabarito do desafio de quarta-feira, dia 15/2/2023. Gratidão, Papai, né, por cada dia mais nos dar entendimento, né? Nós estamos aqui afiando as espadas, né, treinando, porque a nossa batalha celestial não vai ser ali, a espada não é uma espada física, né? A espada é a palavra de Yahweh, né, irmãos? E a gente está treinando agora, neste momento, para poder chegar lá, estar afiados, né? Gratidão, Papai. Vamos lá. Pergunta número 1. Lucas 17:34-37 diz assim, naquela noite, dois estarão no leito, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada, conforme essa passagem explique. 1. Quem são esses dois homens? Esses dois homens são os dois filhos varões atuais. É o filho varão de Filadélfia e o filho varão de Sardes, né? Filho varão de Filadélfia, Micael, né? Filho varão vivo. Filho varão de Sardes, mensageiro de Sardes, Romeus Ferreira, ok? São esses dois homens. Quem são essas duas mulheres? Essas duas mulheres são aquelas que dão a luz aos dois filhos varões, né? A igreja de Filadélfia, né? E a igreja de Sardes, ok? Pergunta 2. Quem é o pai de Caim? O pai de Caim é Emanuel, né? Você vê ali que Eva, ela comeu do fruto da árvore, não é da árvore, né? Muitos irmãos confundem, achando que o pai de Caim ali é Lúcifer, mas não, ele comeu do fruto da árvore, né? Ela teve relações ali com o fruto, não com a árvore. Então o pai de Caim é o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que é Emanuel, o anti-Mashiach. 3. Essa pergunta aqui eu peço atenção aos irmãos, né? Vi muitos irmãos respondendo de uma forma correta e de certa forma errada, né? Então vou trazer uma explicação completa para os irmãos aqui, ok? 3. Quem é o fruto da vinha? Quem é o fruto da vinha, irmãos? Na ministração o papai explicou muito bem ali, né? O fruto da vinha. O fruto da vinha atual hoje, o fruto da vinha atual hoje, o que as pessoas hoje, né? Pronunciam e adoram e faz orações, etc. Jesus Emanuel, né? Jesus Emanuel. Só que temos que lembrar que tem a vinha também, que é a Filadélfia. Filadélfia também é a vinha, né? Inclusive Yahweh está o quê? Está tendo comunhão com essa vinha, né? Então o fruto da vinha é Emanuel, né? Que as pessoas hoje adoram nas denominações, na igreja católica. E também tem o fruto da vinha de Filadélfia, que é quem? Yahshua Micael, né? Yahshua Micael. Por quê? Porque ele é o fruto da vinha, né? A mãe ali, a igreja, é uma representação da vinha, né? A igreja é a vinha. Então, qual que é o fruto? O fruto é o filho varão. Então, da mesma condição que tem na pergunta ali, quem são os dois homens e as duas mulheres, né? Ali a gente entende hoje quem é o fruto da vinha atual, que as pessoas hoje prostam, adoram, né? Que é Jesus Emanuel. E tem o fruto da vinha de Filadélfia, né? De Filadélfia, que é Yahshua Micael, ok? Então, muita atenção nessa pergunta. 4. Entendemos agora que Yahweh não terá comunhão com essa vinha, né? Essa vinha que as pessoas hoje estão adorando Iesus, né? Que está fazendo desse Iesus como seu salvador. Então diz assim, entendemos que agora que Yahweh não terá comunhão com essa vinha, até que venha um reino, o herdeiro. Diante disso, explique como que Yahweh expressa que agora está tendo comunhão conosco. Yahweh está se expressando que está tendo comunhão com Filadélfia através das revelações, através de nos dar esse entendimento maravilhoso que está nos dando. Esse é a comunhão entre nós e Yahweh, né? Essa é a comunhão. Lembrando que
Ali em Apocalipse 12, diz assim que o filho varão foi arrebatado para junto de Ial, mostrando ali a comunhão do filho varão, a comunhão da igreja com Ial, ok? Então é essa a forma que Ial expressa que está tendo comunhão conosco, revelando os teus segredos. 5. Segundo Reis 19 fala que a cidade tinha um ambiente agradável, mas as águas são ruins, tornando o país estéril. Diante disso, explique. Qual é a representação dessas águas ruins nos dias atuais? Essas águas ruins, aquelas águas que são ministradas nas denominações, né? Onde eles colocam como Jesus, o seu Salvador. Então, essas águas ruins são as ministrações de hoje, né? Águas ruins, águas que trazem o quê? Esterilidade, que não dá frutos, né? Águas ruins. Essa que é a condição. Pergunta B. Qual é o fruto que Ial espera que esse país produza após, quer dizer, depois da purificação dessa água? É o fruto do Espírito, que está escrito lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito, né? Esse é o fruto que Ial espera, né? Pergunta 6. Quando fala em Deuteronômio que Ial nos fez percorrer no deserto durante 40 anos a fim de nos humilhar, o que de fato ele queria conhecer em nós? Ele queria conhecer o nosso coração. E se nós iríamos, né, observar os seus mandamentos, né? Essa era a condição, de conhecer o que tinha em nosso coração, né? E se nós iríamos observar os seus mandamentos. Assim seja. Lucas 4:2. Ialcha, pleno do Espírito, né? Ialcha, pleno do Espírito, voltou do Jordão e foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Aqui deixa bem claro que era o Espírito que estava ali agindo no corpo. E durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Nada comeu e passando esse tempo teve fome. Por quê? Aqui deixa bem claro já que ele estava o quê? O corpo ali estava sendo conduzido pelo Espírito. A alma não estava, né? A alma não estava. E lembrando o quê? Quem é a alma? A alma é Ial. Ial visível. Ial visível é a alma. E Ial é o pão, né? O pão. Ial é o pão. Então, quando fala assim que ele estava conduzido pelo Espírito, o corpo ali estava recebendo água, mas não estava recebendo pão, que é Ial, porque estava ausente do corpo, né? Então, por isso que ele teve fome, porque a alma, que é o corpo que dá o pão, que é o corpo não, que a alma que é Ial visível, que dá o pão, não estava ausente, não estava presente ali no corpo, ok? Pergunta 7. Nessa passagem explica, né? Eu já expliquei tudo, né? Nessa passagem explica o que aconteceu para que o espírito tivesse fome. É essa condição, a condição de a alma não está ali no corpo. Se a alma não estava ali no corpo é porque então o pão não estava sendo alimentado com pão, por isso que ele teve fome. Assim seja, meus irmãos. Gratidão, papai, né, por mais um desafio, mais um gabarito se completado. Peço para os irmãos ter muita atenção às perguntas, né? Muitas das vezes nós colocamos umas perguntas um pouco mais difíceis para que os irmãos venham estudar mais, venham ruminar a palavra, né? Para cada dia estar mais afiado, né, meus irmãos? Gratidão. Fiquem todos na paz de Yahshua, irmãos.